Seja você um nadador de piscina ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. Eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swimcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Olá, ouvintes da Swimcast. Hoje vamos conversar com uma nadadora especialista no nado de peito, Mariana Katsuno, que foi recordista sul-americana da prova de sem peito, foi membro da seleção brasileira, esteve no Pan-Americano de 2007, tem bastante história para contar, mais de 20 anos de carreira. Mari, super obrigada por topar o nosso convite de contar um pouquinho da sua história. Imagina, eu que agradeço, é uma honra estar aqui, gente. Ainda mais depois de um tempo longe das piscinas, é tão gostoso quando alguém volta e resgata isso dentro da gente. Eu agradeço a vocês e quem estiver ouvindo. Legal, ótimo. Mari, eu queria que, para começar, você contasse para a gente um pouco do seu início na natação, né? A gente já recebeu aqui no Swimcast a Juliana Cury, e ela contou dos treinos na Mori, né? Falou com muita paixão, assim, do Edgar, que foi treinador de vocês, e do estilo de treino. Foi lá que você começou a nadar? Foi incrível. Nossa, o Edgar, assim, ele transcende para mim. Ele é um pai, até hoje, assim, eu tenho muito carinho por ele. A Mori foi muito importante na minha vida. Eu comecei lá pequenininha, eu devia ter uns 3 anos de idade, e eu comecei a fazer parte do treinamento, eu estava entre os 6 e os 7 anos, e foi com o Edgar. E a Mori, assim, representou muito para mim, porque o Edgar, ele não é porque eu passei com ele, mas, assim, a Mori era muito boa, ela era muito forte, como academia, eu acredito que ela era melhor naquela época, era uma referência, e aquela época, assim, eu tô velha, gente, aquela época as academias tinham uma presença muito grande, né, em São Paulo, não eram só clubes, enfim, e o Edgar tinha um trabalho muito diferenciado, ele era uma pessoa muito bacana. A Ju contou pra gente que, assim, um episódio que eu achei muito interessante foi um treinamento do Chico Piscina, que ela não sabia nem o que era 400 metros, porque o Edgar focava tanto na técnica que ele falava mais da ida e volta, tal. Eu queria que você contasse um pouquinho algumas dessas histórias e do destaque que você já tinha, né? Ela falou que vocês, quando começaram no Paulista, ganhavam tudo. Pois é, assim, eu tive sorte nessa parte, eu acho que o Edgar tem todo o mérito, ele foi um bom técnico. A nossa história, inclusive da Ju, ela é meio diferente. Por quê? Porque as academias naquela época não federavam os atletas. Então, a gente competiu muito tempo como não federado, e a federação deixava a gente participar de torneios regionais como não federados, e assim, não valia recorde, não valia homologar, mas eles anunciavam quando a gente batia, era super bacana. E eu demorei, se você for ver, eu comecei a competir com 6 anos. Aí eu ficava no projeto Nadar, Bobs, mas eu me federei só aos 14. Tudo isso por amor ao Mori. E o Mori abriu uma exceção para federar a gente. Então, nós fomos as primeiras nadadoras federadas. Eu nem sei se depois eles deram sequência por um tempo, mas nós duas fomos federadas lá. Eu tinha 14, eu acredito que a Ju tinha 13 na época. E realmente o treino era muito diferente, gente. Assim, a didática do Edgar era muito lúdica e ele brincava muito e ele dava muita técnica. E a metragem do nosso treino era muito, mas era muito pequena. E o meu primeiro treinamento lá com o pessoal do Chico Piscina, eu confesso que foi muito difícil. Foi assim, muito. Mas eu tive um episódio antes desse que eu posso compartilhar, que para mim foi mais marcante. Teve um torneio Bobs que o melhor índice técnico ganhava uma viagem para os Estados Unidos. E era uma semana de clínica e uma semana de passeio. E eu consegui ganhar como melhor índice técnico no sem peito. E eu fui super feliz para lá. E eu confesso, ai que vergonha, que no primeiro dia de treino eu liguei chorando para o meu pai falando que eu queria voltar para o Brasil. Eu falei, pai, eu não consigo acompanhar a equipe aqui dos Estados Unidos. Eu não consigo acompanhar ninguém que veio do Brasil comigo e que, teoricamente, eu tenho tempo muito melhor, porque era muito volume. Eu não entendia nada que as pessoas faziam, mas, gente, eu chorava.
E eu falava, pai, deixa eu voltar. E meu pai e minha mãe, não, Mari, você conseguiu, você não vai perder essa oportunidade, você está nos Estados Unidos. Então, eu já tive uma experiência muito, para mim foi muito difícil aí. Mas o legal de falar foi que, assim, foi muito psicológico. Porque depois que eu acostumei com o ambiente, acostumei com a linguagem, eu vi que eu estava pronta para aquilo. Era simplesmente algo que o meu corpo não estava habituado a fazer. Mas aí eu consegui acompanhar os treinos. E aí, no futuro, quando eu fui para o primeiro Chico Piscina, se eu não me engano, era o William. Eu não sei se vocês lembram do William. E ele que estava dando treinamento. E eu lembro, eu não sei quantos de 100 que eram, a cada não sei quanto, e isso não tinha muito lá na Mori. E aí eu não conseguia quase cumprir o intervalo. Gente, foi muito difícil, assim. Eu acho que, assim, eu acho não, eu tenho certeza. O Edgar, ele tem uma coisa que é incrível. Ele tem assim, a parte da inteligência emocional dele é, assim, eu acho que é o que ele tem de diferencial. Então, ele consegue atingir a pessoa, sabe? Não só naquela coisa de metragem, 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 mas ele tem um treinamento para cada um, sabe? Ele pega na mão de cada um, era um treino para cada um, ele falava com cada um de maneira diferente. Então, foi, assim, um período muito bacana da minha vida, com certeza. Cadê o Edgar que não está ajudando nossa natação, né? Vocês têm que dar um jeito de fazer Pois esse é. cara trabalhar, pelo menos com a molecada do Mirim ali, alguma coisa. Gente, A gente e é precisa de muito mais legal, Edgar. porque eu vou avançar um pouco para o futuro, né? Eu fui convidada em 2015 para ser diretora de natação lá do Esporte Clube Pinheiros, que eu já fui atleta e eu sou sócia, né? E para mim foi um choque, eu nem sabia o que, que era isso direito, e foi muito legal, foi um desafio grande, eu fiquei 4 anos, e lá eu pude ver os bastidores daquilo que eu fiz durante 20 anos, que é completamente diferente. O Danilo sabe que uma coisa é ser atleta e a outra coisa é ser um técnico da comissão ou um dirigente, e nessa hora eu vi, assim, a dificuldade que o Brasil tem mesmo, né? Porque existem excelentes técnicos, mas são poucos, né? Assim, o Brasil é muito grande, né? Então tá tudo muito concentrado. E eu até falei com o Edgar, eu falei, Edgar, volta a dar treino, porque você é incrível, né? Pega um mirim, mas até vou entrar um pouquinho na vida do Edgar, até um agradecimento por ele, porque o Edgar, ele dava treino pra gente na Mori, mas a família dele não era de São Paulo. A família dele sempre foi de Iguape. Então, ele abria mão de muita coisa para poder estar com a gente. Então, eu sou muito grata, sabe? Então, eu acho que, assim, ele deixou isso de lado para ele poder viver um pouco a família dele, porque eu lembro desde sempre, ele chegava na segunda, ia embora na sexta para Iguape, e ele não tinha, ele não era muito presente, sabe, com a família dele. Então, ele merece, vai, essa pausa. Se eu não me engano, ele dá aula de natação na prefeitura de Iguape. Então, eu não tenho tanto tempo, eu acho, então eu brinco que talvez Iguape apareça no radar daqui a pouco. Vamos ver. Nossa, muito legal. E o jeito que vocês duas falam dele fica bem claro, assim, o quanto vocês gostam, né? Assim, incrível. Ah, sim. Ele realmente, assim, eu acho que o atleta, ele tem vários tipos de relacionamento com o técnico, né? E o Edgar, para mim, ele, assim, ele realmente... eu não vou falar que ele foi, porque eu ainda considero um paizão. E ainda mais que ele me pegou dos 6, 7 anos até os 14 para 15, ele fez parte, assim, de toda a minha construção como pessoa, né? Os meus momentos mais difíceis ele estava, quando eu perdi pessoas que eu amava, quando meus pais se separaram. Então, assim, ele sempre me ajudou a atravessar por tudo, sabe? Não era só na natação. Pelo contrário, ele mostrou o quanto a natação me ajudou a passar pelos momentos difíceis que eu tive na minha vida. E isso foi muito bacana. Muito, muito legal. E como que foi esses seus primeiros resultados fortes, assim, você falou, né, então, desde o Bobs já se destacou, foi para os Estados Unidos, conta algumas provas marcantes, assim, dessa época que você era mais nova. Quando eu era mais nova, lá no Mori, eles valorizavam assim o tempo, mas lá era diferente. Então, por exemplo, eu lembro de pequena que às vezes eles colocavam na parede, sabe? O tempo da gente, tipo o melhor tempo da piscina, de competição. É,
Mas só para vocês terem uma ideia, assim, o primeiro recorde sul-americano que eu bati foi numa prova que nem era tão, assim, ainda reconhecida, que era o 50 peito. E eu tinha 14 anos, foi um torneio que eu não lembro, era como se fosse um regional, mas convidaram o Minas Tênis Clube, que foi no Ibirapuera. E eu lembro, inclusive, que o Edgar não pôde ir, foi a única competição que ele não pôde ir comigo, foi uma pessoa que trabalhava lá, que chama Jun, e eu nadei os 50 peito, consegui ganhar e bati o recorde sul-americano absoluto. E aí eu saí da... Gente, eu era muito perdida. Eu saí da prova, todo mundo começou a anunciar, comemorar, meu pai estava fora, eu falei, mas pai, o que aconteceu? Eu não sabia o tempo, entende? Então eu acho que isso fazia com que as pessoas do Mori nadassem muito bem, porque a gente nadava para dar o nosso melhor, a gente não tinha ideia, sabe? Eu não tinha, assim, eu não travava um limite. Eu acho que era esse um dos segredos do Edgar. Eu não sabia qual era o melhor tempo da prova, quem era a melhor pessoa, sabe? Então, eu ia lá e fazia o meu melhor, e saíam resultados. Então, esse dia me marcou muito. Eu falei, caramba, não é que eu sei nadar, alguma coisa, né? Foi bom, foi legal. E aí, depois disso, eu tive, assim... Na Mori, na verdade, a gente treinava de tudo. Então, eu nadava peito, mas o Edgar treinava muito medley. Ele dava muito treino de medley. Então, o Danilo, que talvez seja mais da minha idade, talvez ele lembre que, por exemplo, eu e a Ju, quando a gente começou a competir Campeonato Paulista, a gente conseguia ir bem em quase todas as provas, porque a base era muito boa. Então, o que aconteceu com a gente? Tá? Eu vou falar pelo menos comigo. Existia competição no Projeto Nadar e o Mori era muito forte. Teve um ano que eles mudaram o regulamento. Então, quem ganhasse a prova não podia nadar no ano seguinte. Eu não sei se o Danilo pegou isso. Eu nadava também, eu lembro. Pois é, aí que acontece? Eu nadei, eu não lembro agora, vai. Aí o primeiro ano do regulamento eu nadei o 100 peito e o 200 medley e o 100 livre, por exemplo. E aí eu ganhei. Aí no segundo ano eu não podia nadar o 100 peito, nem o 200 medley, nem o 100 livre. Aí, sei lá, eu nadei, vou chutar, eu nadei o 100 borbo e o 100 costas. Aí, exemplo, eu ganhei, fiquei em segundo. Aí foi isso que fez a gente conversar com o Edgar e falar, Edgar, a gente vai ter que se federar. Só que a gente tem um problema, porque vocês não federam e a gente não quer largar você, né? E aí a gente passou a Mori passou a federar a gente, e aí surgiram logo de cara, assim, foi muito bacana. Eu e a Ju, a gente já pegou o sul-americano de categoria. Então eu falo que, assim, para quem estava de fora, que não vivia o circuito não federado, a gente surgiu meio do nada, vamos dizer assim, porque surgimos com 14, 15 anos e já indo para sul-americano. Mas para quem, igual o Danilo, que participou de Bob's, Projeto Nadar, e via que a Mori era bem presente, a gente já começou desde pequena. A Ju é tudo que ela é, desde que eu acho que ela saiu da barriga da mãe dela, já tinha água, ela já era uma excelente nadadora. Então, assim, eu tive bastante resultados, assim, marcante. Esse do 50 peito, para mim, foi bem especial, porque era isso. Eu não sabia nem do recorde sul-americano e, de repente, tinha batido um. Eu tive uma vez, por exemplo, teve eu não sei se o Danilo lembra, mas teve uma competição que chamava da Ioiô, alguma coisa, que era de um doce, que era equivalente a um Bob's, vamos dizer assim. E só que ela só Era o tinha... Que Bom, o projeto que era o Que Bom? Não, é um outro. Eu não lembro. Sabe Ioiô, aquele doce? Sim. Era deles. E eu não lembro porque não tinha prova de estilo, era só livre. E não era assim a minha melhor prova. E aí o Edgar até me chamou no canto e ele falou, fez uma reunião só comigo e falou: Mari, eu sei que não é essa zona, você não está na sua zona de conforto, mas é o que tem, você tem que ir lá, dar seu melhor. E ele me motivou tanto que eu cheguei lá e consegui ganhar o 100 livre. E foi assim, para mim também foi uma surpresa, sabe? Então, nessa época, assim, vamos dizer assim, de base, que eu era menor, até os meus 14, era incrível não ter essa trava mental, sabe? Que eu acho que, sem querer, os próprios atletas hoje, eu não sei, gente, eu vou dar minha visão como atleta, né? Não como, eu não tenho conhecimento técnico, mas eu vejo que as crianças hoje, elas desde cedo já são muito especialistas, né? E eu acho que a Mori acertava em não ter isso, era uma coisa mais ampla. Então, você tinha que nadar tudo, querendo ou não.
fazer todas as metragens, querendo ou não. Não tinha, por exemplo, meu filho, o Matheus, ele competiu também. E já desde o mirim ele nadava peito. Eu falava, Matheus, mas você pode nadar todos os estilos do mundo, não precisa ser só peito. Então, eu acho que talvez esse fosse o diferencial da Mori. Na verdade, assim, a parte técnica dos estilos, essa versatilidade, ela é fundamental, mas o que mais chama a atenção é esse não travamento emocional, né? De tipo assim, a galera hoje já fica encanada com tudo, todo mundo já sabe todos os tempos de todo mundo, né? E vocês iam competir com uma leveza maior e acabava fluindo os resultados com mais espontaneidade. E Sim. confesso que não sabia desse recorde sul-americano aí com 14 anos, né? Nem eu Não não. sabia. Confesso, se nem você sabia, então tudo bem. Só na hora que eu Passando. nadei que eu descobri, quando eu saí da piscina. Foi E assim, uma experiência incrível. E eu não sei pela Ju, mas eu acredito que tenha sido a mesma coisa. Era super estranho, eu me sentia meio que um ET, porque nós tínhamos excelentes resultados, então as pessoas imaginavam que a gente entendia de tudo, mas quando qualquer atleta de um clube federado vinha conversar com a gente não sabia as nomenclaturas que davam. Por exemplo, alguém chegava para a gente e falava assim: então, Mari, você fez o polimento para essa competição? Aí eu fingia alguma coisa, aí eu saía correndo para Edgar. Edgar, o que é polimento? Ela tá perguntando se eu fiz polimento. Ela tá perguntando o que eu tô... Gente, suplemento eu só fui descobrir com 15 anos. Era uma coisa assim... Então, assim, a gente vivia num mundo completamente paralelo. E eu acho que isso foi muito bom. Então, a gente não tinha com até os 15 aquela coisa que o atleta tem. Eu preciso ter... Não sou contra suplemento, de maneira alguma. Eu acho que tem que suplementar. Mas essa paranoia, sabe, de querer ter tudo... A gente não sabia qual era o melhor maiô, qual era o melhor óculos, qual... Nada. Era tudo lúdico, era tudo falado, era tudo feito. Existia, sim, agora que a gente sabe, um polimento, mas não era falado, era feito de uma maneira diferente. E uma coisa bem bacana que eu nunca parei para pensar assim a fundo, mas no Mori a gente participava de muito regional, bastante. E a gente conseguia nadar bem em todos. Então, realmente, o treinamento era algo muito diferente, porque era muito mais do que, por exemplo, 2 campeonatos paulistas e 2 brasileiros, sabe, ao ano. A gente fazia treino para 8, 10, 12 competições ao ano e abaixava tempo em todas. Então, isso era uma coisa muito incrível também. Agora, como que você conseguiu sair de lá com todo esse amor que vocês tinham? Deve ter sido difícil, né? Como é que foi a sua saída? Para onde que você foi? Como que foi a decisão? Olha, foi muito difícil. Hoje eu falo assim de coração aberto o real motivo assim da minha saída, tá? Desde pequena, assim, acho que desde os 8, 9 anos, a gente sempre recebia convite, né, do Corinthians, do Pinheiros, mas realmente a gente tinha muito amor pelo Edgar. O que aconteceu? A academia da Mori não federava, então não estava dentro dela esse papel. E a gente super agradeceu a oportunidade deles federarem a gente. Porém, os gastos eram pagos por nós, né? Então, eu cheguei num ponto em que, conversando com os meus pais, eu falei, não é justo. Eu tenho clubes que estão me oferecendo, eles pagam todas as competições, né? E ainda pode pagar uma escola, pode pagar um médico, e vocês estão tendo que tirar, do dinheiro da família para poder bancar isso. E querendo ou não, é uma estrutura cara, né? Porque tinham competições fora do Brasil, tudo era bancado pelos nossos pais. Então, isso foi uma coisa que me fez pensar muito, que eu sabia que a longo prazo ia ser sustentável. E eu sabia que não tinha como a Amori conseguir arcar com isso. Era muito difícil. A gente até tentou durante um tempo patrocínio, só que naquela época, hoje patrocínio ainda não é fácil. Naquela época, imagina, alguém querer pegar 2 meninas para ter esse gasto absurdo por ano. Então, esse foi um dos motivos. E o outro foi que a gente foi chegando perto da idade, que eu brinco que é uma idade difícil, né? Você começa, é a do colegial, que é a hora que eu brinco, que é
ou vai ou racha, né? Assim, não tem, ou você continua e encara, porque é um momento, para quem está no Brasil, é muito difícil, né? E no Mori, as pessoas que estavam nadando, que nadavam com a gente desde pequeno, estavam parando, porque eles precisavam, eles não estavam tendo um destaque que justificassem, vai, eles dedicarem muito tempo ao esporte. Ou eles estavam cansados, ou não era o que eles queriam. Então, a gente não estava vivendo com a equipe um momento igual. Então, ficava muito eu e a Ju. E para a gente foi difícil, eu vou falar por mim, porque eu sou um ano mais velha que a Ju. Então, um ano a gente competia juntas, era muito legal, porque naquela época era de 2 em 2 anos, né, as categorias. E um ano a gente competia completamente sozinhas. Então, por exemplo, eu ia para uma competição, eu não tinha gente para dividir o quarto, eu não tinha gente para conversar, eu não tinha. Então, assim, isso também pesou. E aí, enfim, depois de muito conversar, o Edgar, inclusive, foi o principal a ser ouvido e a ser consultado. Eu optei para ir para o Pinheiros, né? E foi assim, eu confesso que foi uma mudança muito difícil, não pelo clube, é maravilhoso, assim, eu sou apaixonada pelo clube, mas mudou muito, né, a minha maneira de treinar, eu levei assim, foi um ano que eu saí da Mori e entrei no Pinheiros, naquela época era o Alberto Clara ainda, que era o head coach, eu entrei direto na equipe dele, então foi um choque muito grande, porque eu saí de sabe, de uma proteção, tal, o Alberto me tratava super bem, eu adoro ele, mas eu entrei para uma equipe em que eu tinha 14 e o resto tinha 20, e, sabe, e eles treinavam 3 de 1.500 como série principal, eu falava, gente, eu nunca fiz isso. Então, eu tive um período difícil de adaptação. Eu acho que a Ju passou por isso melhor do que eu, porque ela, na época, ela foi para o Pinheiros, mas, se eu não me engano, ela foi para o Projeto Aqua treinar com o Albertinho. Então, era um lugar menor, sabe, mais fácil. E, logo em seguida, é um tema até que, enfim, faz parte da minha trajetória, mas eu entrei no Pinheiros em 98. Eu tive um ano em que eu fui me adaptando, já cheguei a nadar bem em 98, tive resultados bons em Copa do Mundo, enfim, foram resultados excelentes, mas em 99 eu engravidei. Então, eu tive um ano, assim, para poder, esse um ano que eu tive no Pinheiros, eu tive uns 6 meses de adaptação, 7 meses de adaptação, e quando a coisa começou a engrenar, e eu estava treinando super bem, eu engravidei. E aí eu tive que dar um tempo da natação, enfim. Então, a minha história na natação, ela é assim por períodos, vamos dizer assim. Mari, aproveitando aí que você já falou do tema aí de você ter engravidado ali supernova, tal, né? Você tá com o Felipe, que foi nadador também, né? A gente teve o prazer de nadar junto, nadei junto com os dois em São Caetano, Sim. né? Eles estão juntos até hoje, tem uma história super linda e assim, acho que esse tema ele é tão importante. Eu queria que você contasse o que foi isso na sua vida ali, como que foi posteriormente você voltar a nadar e dar os melhores resultados da sua vida, inclusive, né? Tá. Eu acho que é um assunto aí bem incomum, vamos dizer assim, porém muito relevante para os jovens e até para os pais que nos ouvem, né? Então, eu era muito nova, eu engravidei com 16 anos, o Felipe tinha 19. Eu fiz 17 durante a gravidez, então o Matheus nasceu, eu tinha 17 anos. Primeiro que o Pinheiros foi sensacional comigo, o clube, porque eles super me apoiaram. Eu continuei na equipe, tá? O Alberto e o Albertinho, na época, eles, nossa, me foram assim muito bons para mim e para o Felipe. Então, eu não podia treinar, mas eu ia quase todo dia, eu estava com a equipe, sabe? Eu não me senti abandonada, enfim. O que foi difícil para mim? Porque eu tinha muitos sonhos na natação. Eu sonhava com a Olimpíada, eu sonhava com o Pan-Americano, e naquela época, a gente está falando de 99, eu, pelo menos, assim, eu não conhecia um caso de uma mulher que tivesse engravidado e voltado a nadar no Brasil, tá? A maioria que engravidava parava. Então, eu não sabia, eu vivi um período na gestação de muita incerteza, sabe? Eu vou conseguir voltar, se eu conseguir, como é que vai ser? Eu vou conseguir ter tempo bom, dar resultado bom, enfim. Quando eu resolvi voltar a nadar,
eu mudei de clube. O Pinheiros fez uma proposta excelente para a gente, só que como casal, valia muito mais a pena para a gente financeiramente ir para São Caetano, e também a proposta era interessante, enfim, eu falo que aí foi o divisor de água da minha vida, porque nesse momento eu tinha que sustentar uma vida. Então, quando eu decidi um clube, ou quando eu decidia qualquer coisa, eu tinha que decidir como uma mulher de 40 hoje para pensar, gente, eu posso fazer isso? Eu tenho um filho para cuidar. Qual é o melhor? E não era o melhor mais para mim, era o melhor para a nossa família. Então, o Felipe, foi a época que o Felipe teve que parar de nadar, que ele, por ele ser mais velho, ele estava na faculdade, ele começou a trabalhar, e eu falei, bom, então eu vou tentar voltar a nadar, que é a maneira que eu tenho de tentar continuar seguindo os meus sonhos e também conseguir me sustentar financeiramente, né? E eu fui para São Caetano, eu treinei com o Mirko, foi assim, foram 4 anos que eu fiquei com ele, ele também foi, eu falo assim, eu só tive técnico bom, né? Foi muito bom, eu adorei treinar com o Mirko, foi aonde eu treinei com o Danilo. O Mirko, ele pode ser bravo, pode ser sério, mas ele tem assim, ele tem coisas muito boas e para mim, Mariana, foi muito bom eu estar com ele. Tem uma história que eu conto que eu acho que ele não vai lembrar, mas falando da gravidez, que eu acho bem bacana, foi o seguinte: eu não tinha então parâmetro, não existia alguém que eu pudesse conversar. Oi, você engravidou? Você voltou a nadar? Como é que foi? E quando o Matheus completou 3 meses de vida, a minha ginecologista deixou eu voltar a fazer atividade física. Na verdade, foram 4 meses. E aí, em março, eu entrei no São Caetano para nadar. E eu vou ser muito sincera, foi assim, muito difícil. Foi um período muito, 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 muito difícil, porque literalmente, eu pulei na piscina. Eu lembro até hoje do meu primeiro treino. Eu entrei na piscina, era 400 metros solto de aquecimento. Eu não consegui completar 400 metros. Eu não sei se foi porque era uma gravidez na adolescência, eu perdi muito peso depois da gravidez. Então, eu perdi meus músculos, eu perdi tudo. Eu não tinha nem gordura no corpo. Então, eu estava muito fraca e, assim, eu não consegui completar 400 metros. Eu falei, gente, eu nunca mais vou conseguir nadar na minha vida. O que foi muito bom nesse momento? Primeiro, o Felipe, ele se desdobrava entre trabalho, faculdade e treinar comigo no primeiro ano quase inteiro, porque eu morava longe de São Caetano e muitas vezes eu fui chorando, porque eu não conseguia fazer o treino. E o Mirko me ajudou pela personalidade dele. Para vocês terem uma ideia, né? Eu lembro que a primeira vez que eu consegui fazer uma série com intervalo era a cada 1,30 na curta, 100 metros. Eu não lembro, acho que era tipo 10 de 100 a cada 1 minuto e 30 segundos de crawl, gente. E eu consegui fazer, e eu fiquei super feliz. Valeu mais do que eu bater o recorde sul-americano com 14 anos. E eu saí da água tão feliz, tão feliz, tão feliz. Eu cheguei no Mirko e falei, Mirko, você viu, eu consegui fazer o intervalo de 1,30. Aí ele fez aquela cara de Mirko super séria. Você tá feliz com isso? Se eu fosse você, eu não me contentaria com tão pouco. Gente, se eu tivesse qualquer coisa, eu não sabia o que eu fazia. Eu não sabia se eu brigava com o Mirko, se eu chorava, se eu ia embora e nunca mais voltava. Mas isso foi a melhor coisa que ele podia fazer para mim. Porque eu não podia me contentar em fazer 1,30 de intervalo. Entende? Então, a partir desse dia, eu falei, não, eu tenho que dar o meu melhor. E o que me ajudou, tá? É uma coisa que, assim, é até engraçada, porque eu brinco que eu vivo meio que fora da minha época sempre. Eu acho que todo mundo que tem uma gravidez jovem acontece isso. Porque as mães do meu filho são mais velhas do que eu. Então, a gente nunca estava no mesmo momento de vida. E as minhas amigas estão tendo filho agora, né? A Ju, por exemplo, que eu amo a Maia é pequenininha. Então, o que acontece? Foi um momento em que eu não tinha muito troca. Eu me sentia muito sozinha, sabe? Porque, como eu posso explicar para vocês? Até os meus assuntos eram outros, né? Então, talvez, assim, eu era uma Mari mais fechada, mais chata, mais séria, mas não é isso, porque eu não dormia a noite inteira porque eu tinha um filho que chorava, eu não dormia a noite inteira porque eu tinha um filho com cólica, e aí eu tinha 1 hora para chegar em São Caetano para treinar, chegava lá, eu estava exausta e eu tinha que treinar, e as pessoas que estavam comigo naquela época
coitados, eles não tinham nem ideia, por mais que eu falasse, gente, eu tô exausta, eles não tinham ideia do que era aquilo. Então, assim, eu acho que muito assim de eu conseguir voltar foi porque o Mirko era extremamente exigente e porque ele acreditou muito mais em mim do que eu em mim mesma, o apoio que eu tive da minha família, o apoio que eu tive do Felipe, do meu marido, e a responsabilidade, gente, isso para mim foi o diferencial, porque eu tinha uma vida em casa. Então, quando eu ia treinar, eu tinha que fazer o melhor treino da minha vida, porque eu tinha deixado de estar com meu filho para poder estar treinando, sabe? Então, quando eu ia numa competição, por exemplo, eu ia assim, ao mesmo tempo feliz, porque eu amava fazer aquilo, mas ao mesmo tempo eu tinha um lado de mim que estava muito triste, porque eu tinha deixado meu filho uma semana, eu não ia ver o Matheus uma semana. E aquilo, né? A vida segue. Já aconteceu do Matheus se machucar e ter que levar ponto, eu estar em campeonato meu para fazer índice, para ir para mundial, e eu estar longe dele. Já aconteceu de eu ter que deixar ele e ele estar com febre. Então, assim, tudo isso é diferente. Mas o que eu posso falar? Valeu a pena cada segundo. Cada segundo. Assim, se eu pudesse, de verdade, gente, eu falo para todo mundo. Ai, Mari, se o Matheus nascesse igualzinho que ele é hoje, e ele viesse hoje para você, você mudaria alguma coisa para ter sido mais fácil? Gente, eu não teria. Eu cresci muito. Eu tive sempre pessoas que me fizeram enxergar sempre que a gente pode ir além, né? Então, assim, o próprio Danilo foi um super companheiro de treino, coitado, ele tinha que me aguentar, porque a gente nadava no mesmo estilo. Era um período que ele via, né? Eu e o Felipe, a gente chegando para treinar, cansado, enfim. Mas eu acho que, assim, só teve crescimento com isso tudo. E eu sei que eu falo infelizmente porque, embora seja lindo, embora tenha dado super certo, estou casada com o Felipe há 22 anos, o Matheus está com 21, tudo bem que eu sou mãe, mas ele é incrível, ele está numa excelente faculdade, ele é motivo de orgulho nosso, mas eu sei que não é uma realidade. E eu falo, se tiver alguma jovem que estiver passando por uma situação difícil, uma gravidez indesejada, gente, a vida, ela é linda, não desista. Eu acho que eu só fui quem eu fui na natação por causa do Matheus. Talvez, se ele não tivesse vindo para mim, eu não teria levado a natação tão a sério. Então, eu tinha 15, mas eu tinha uma responsabilidade de ser mãe. Então, assim, eu acho que tudo na vida tem o pró e contra. Tudo bem, eu estava trocando fralda enquanto meus amigos estavam na balada. Mas eu era mãe, eu tinha uma vida, eu tinha um ser, eu estava amadurecendo. Então, eu acho que assim, nada é, sabe, dá para falar o que, que é bom e o que, que é ruim. Então, encara, sabe? Procure pessoas. Sempre vão ter pessoas dispostas a te ajudar, que vão estar com você. Não precisa ser 1 milhão, pode ser uma só. No meu caso, foi o Mirko, foi o meu marido, foi a minha família. O Danilo, que está aqui, ele me ajudou muito, sem ele saber. Ele me ajudou demais. Todo dia que a gente ia, os treinos não eram fáceis, né, Danilo? A gente na mesma raia, sofrendo e sempre. E eu tomava pau dela todo dia. Tomava nada. Ele sempre me incentivou, gente. Então, assim, eu falo de coração. Tem gente que fala que, de novo, não é um assunto que eu fui a fundo na época, mas tem gente que fala que existe até uma ajuda hormonal pós-gravidez, né, pós-parto. Eu confesso que, assim, eu não sei se o tempo que dura, mas quando eu voltei depois de 4 meses foi difícil. Mas eu, em menos de um ano, nossa, bem menos de um ano, isso foi em abril. Eu lembro que a minha primeira competição, eu fui morrendo, a gente estava morrendo de medo de competir. Eu estava com vergonha, estava com medo, estava com tudo que vocês podem imaginar. E eu fui super bem. Assim, eu já nadei para o meu melhor tempo. Então, o que que isso me traz muito, né? Aquilo que a gente sempre fala para quem é jovem. O desafio maior está aqui dentro, está na nossa cabeça. Então, assim, você tem que acreditar, você tem que fazer um esforço enorme. Eu vejo muitos técnicos acreditando mais que os próprios atletas. E o atleta sai e reclama com o técnico que ele não conseguiu. Então, assim, eu falo, aproveitando o Danilo aqui, que eu acredito que eu dei tanta sorte que eu sempre consegui ter uma sintonia muito grande com os meus técnicos. Eles sempre conseguiram ver o meu perfil e, sabe, jogar a vara de pesca lá longe. Isso foi com o Mirko, isso foi com o Ari, nossa, todos fizeram, todos conseguiram me ler e conseguir extrair o melhor que eu tinha, sabe? Então, assim, no momento em que eu resolvi parar, foi exatamente por cansaço mesmo, porque
Enfim, aí eu acho que também pega um pouco da maternidade, porque o Matheus estava com 7 anos e eu tinha perdido muita coisa já por causa da natação na vida do Matheus. E isso estava pesando muito para mim. Quando eu ia competir, quando eu peguei o Pan-Americano em 2007, foi um momento muito feliz profissionalmente, mas foi um momento muito difícil pessoalmente, porque ficar na concentração, eu não lembro agora, 15, 20 dias, para mim era terrível. A minha vontade era falar, gente, por favor, posso ficar em casa e no dia da prova eu apareço lá para competir? Porque o meu filho vai ficar em casa sem a mãe, né? Então, assim, são outras realidades. Mas o que eu tentei fazer foi expor que isso era possível. Então, em todas as competições, eu posso ter errado. Desculpa, Matheus, eu aproveito para pedir desculpa. Eu levei o Matheus em todas as que deram. Em todas. O Danilo sabe, eu levava ele no carrinho, Danilo cuidou do Matheus, Danilo trocou a fralda do Matheus, o Matheus era o mascote de toda a equipe. Eu ia competir, eu falava, Danilo, segura e fica com ele que eu volto e pego o Matheus. O que eu quero dizer com isso? Eu fiz questão de mostrar para as pessoas que dava para engravidar e voltar a nadar e o filho participar, e você ter vida. Então, assim, eu subia no pódio, o Matheus amava, ele ia no pódio comigo, a medalha colocavam nele ao invés de colocar em mim, ele saía feliz e ele achava aquele que tinha ganho a prova. Então, gente, foi incrível, assim, de verdade. Eu agradeço a todos que fizeram parte disso e eu vejo que, assim, é um tabu que, graças a Deus, está deixando de existir, né? Já tiveram várias pessoas que foram mães, ainda mais hoje, né, que a maternidade está vindo bem mais tarde. Então, assim, que a vida não para por causa disso. Só melhora. Nossa, Gente, muito legal. Não, mas foi muito bom tudo que você falou. E aí eu tô com o meu Matheus na barriga e ele tá só chutando aqui. Então, ai, ó, se ela foi pro tá assim, se ela foi pro PAN depois de nadar, eu consigo voltar a nadar pelo menos umas travessias, né? ó, Bia, eu vou ser bem sincera. Vou falar assim da seguinte forma: o Matheus nasceu em 99 e eu tive bons resultados de 99 até eu entrar no Pinheiros, que foi em 2004. Voltar, né? Porque eu já tinha nadado no Pinheiros antes. Eu me mantive campeã de categoria, eu já era pódio em absoluto, sul-americano de categoria eu já era campeã, eu já comecei a participar do sul-americano absoluto, mas realmente aliás, a primeira medalha que eu ganhei de ouro na época, eu acho que era o Troféu Brasil ainda, que seria o brasileiro absoluto, foi ainda em São Caetano. Então eu já tive, nossa, resultados que eu nunca imaginei que eu ia conseguir ter. Mas realmente os meus melhores resultados eram em 2004 para frente, que foi no Pinheiros. Eu até quero aproveitar esse momento e agradecer muito. Eu brinco que o Albertinho nunca quis me treinar, né? Porque ele nunca foi meu técnico. Porque ele me chamou para ir no Pinheiros em 2004. E aí, assim que eu entrei, aconteceu toda uma reviravolta, o Alberto saiu, enfim. E aí, ou era para eu treinar com o Alberto, ou era para eu treinar com o Albertinho. E foi um ano que eu não sei, o Danilo talvez lembre, foi o ano que o Pinheiro separou pela primeira vez por estilo a maneira dele dar treino. E aí o Albertinho não ficou com peito, aí eu brinquei com ele, eu falei, você me enganou, né? Você me trouxe, eu não vou treinar com você. E eu brinco com o Ari que ele recebeu um castigo, porque ele ficou com o peito. E eu vou falar, por que era um castigo? Porque o peito não era o que era hoje, naquela época. Então, assim, eu podia ser campeã sul-americana, mas eu estava longe de ser qualquer coisa no cenário mundial. Sabe, o peito, ainda mais o feminino, infelizmente, ele era muito fraco. Ele era muito fraco. O masculino era melhor, mas ainda, perto de hoje, longe. Nós tínhamos excelentes nadadores, Tomazini com resultados expressivos internacionais, mas longe de ser um João, um Felipe Lima, um Felipe França, recordista mundial. Então, eu brinco que o Ari falou assim, sobrou para mim, né? Vou ter que pegar o peito e agora já era. Mas o Ari, ele tem uma coisa incrível, que assim, ele é uma pessoa muito focada, ele é uma pessoa que recebe um desafio, ele fala, não, eu vou conseguir, você vai conseguir, nem que eu faça por você. E eu acho, tá? É uma opinião particular, não baseada em mim, mas eu acho que assim, ele trouxe o peito no Brasil. Ele fez o peito surgir assim de uma maneira que não existia antes. Então, assim,
Ele mudou tudo, a maneira a técnica, a maneira de treinar, era impressionante. A gente até tinha, dentro do Pinheiros, a gente chamava a nossa equipe de Peitox, era Peitox para todo lado, porque o Albertinho era velocidade, era Velox, enfim. E foram anos maravilhosos que eu tive com o Ari. Nossa, de novo, eu tive um relacionamento de atleta e técnico, assim, 200%. Eu não acho que fui uma atleta fácil, eu acho que nenhum atleta de alto rendimento é um atleta fácil, mas eu sempre acreditei muito nos meus técnicos, eu acreditei muito no Ari. Ele trazia coisas assim que se fosse antes, eu ia falar, não vai acontecer. Como, por exemplo, o recorde sul-americano no internacional. Eu lembro até hoje, era uma semana de treino normal, eu não tinha polido, não tinha feito nada, estava treinando forte pra caramba. E aí ele chegou para mim e falou, Mari, vamos conversar sobre o regional no final de semana? Eu falei, vamos. Então, Mari, na verdade é o seguinte, você vai lá e você está pronto para bater o recorde sul-americano. Deu o quê? É isso, Mari. Eu falei, não, Mari, mas não é o Finkel, não é o troféu, como assim? Então, assim, ele fazia as pessoas acreditarem além, sabe, assim, eu acho que nem ele não achou que eu fosse bater, eu acho que ele falou, bate o recorde sul-americano para chegar o mais próximo possível, sabe, mas assim, e eu fui lá convicta, eu falei, gente, eu vou bater o recorde sul-americano. Então, isso foi muito bacana. Então, assim, eu nadei muito melhor depois da gravidez. Eu acho que, fisiologicamente, eu não sei dizer. Tem gente que fala que tem ajuda, tem ganho durante um tempo, mas eu falo para você, Bia, você vai sentir isso ainda mais sendo atleta. A sua responsabilidade vai ser maior. O seu estar presente treinando, estar presente na competição, você não pode errar, sabe? Eu tinha isso para mim. Quando eu nadava mal, por exemplo, eu me cobrava muito. Aí eu me cobrava mais ainda, porque eu não tinha só nadado mal e perdido o meu tempo. Eu tinha nadado mal e perdido um tempo de qualidade com meu filho. Eu tinha perdido uma apresentação na escola, eu tinha perdido uma lição de casa que ele teve dificuldade, eu não pude ajudar. Então, assim, isso ajuda muito. Isso me deu muita, muita maturidade mesmo. E eu tenho pessoas incríveis que nadaram, nossa, que eu sou fã, Juliana Marins, sempre nadou comigo, peito, um monte. Se for citar aqui, gente, só tem gente fera. Eu falo dela porque, se eu não me engano, ela é um ano mais nova que eu. Ela nadou mais tempo ainda do que eu. E nadou em alta performance. Nadou fazendo os melhores tempos dela. Então, assim, o motivo de eu parar, assim, foi exatamente esse. Para mim, chegou uma hora, e inclusive, eu não tenho vergonha de falar, foi no Pan-Americano. Para mim foi muito difícil, eu estava no meu melhor momento, no meu melhor preparo físico, na melhor competição da minha vida, e eu não consegui nadar bem. Eu não consegui nadar bem porque, como mãe, eu não estava bem. Porque quando eu cheguei atrás do bloco, eu estava me cobrando porque eu estava há mais de 15 dias fora de casa, porque meu filho chorava de saudade. Então, assim, para mim foi muito difícil isso, né? Então, começou a pesar demais para mim. Eu falei, não, agora chega e eu preciso realmente focar no Matheus. Talvez isso seja uma característica minha também, porque eu sempre fui muito intensa, vamos dizer assim, então eu não sabia equilibrar. Eu acho que o segredo é esse, né, na maternidade, você tem que equilibrar as coisas, mas o que fica mais importante, tá? Assim, eu não cheguei aonde eu cheguei, tudo bem, eu não fui um Gustavo Borges, não fui um César Cielo, longe disso, mas eu não cheguei aonde eu cheguei sozinha. O Ari teve que entender que eu era mãe, e ele entendeu. O Mirko, principalmente. Nossa, eu lembro às vezes que o Matheus estava passando mal, ele pequenininho, época de cólica, e aí eu via que eu não ia conseguir treinar no horário da manhã, que eu só ia conseguir treinar no horário da tarde, no dia seguinte. Eu lembro uma vez que eu estava tão desesperada com o Matheus passando mal, indo para pronto-socorro, aquela fase mais complicada de bebê pequeno, que eu liguei para o Mirko, sei lá, umas 2 da manhã, eu nem sabia. Aí eu liguei, Mirko, ele com aquela voz de sono, oi, tá tudo bem? Eu, não, é só para avisar que eu não vou conseguir treinar. Depois que eu desliguei, que eu falei, gente, são 2 horas da manhã. Então, assim, eles tiveram que entender também. E eu dou parabéns para todos eles, porque também foi uma novidade. Do mesmo jeito que eu fui uma atleta que engravidei e resolvi voltar a nadar, imagina ser técnico, né, Danilo? De mulher, que não tem filho, já não é fácil. Imagina com filho.
né? Então, eles foram, assim, para mim, essenciais, todos. E depois eu tive uma última fase que foi com o Sergião, que eu sou fãzaça também. Fica parecendo que eu fico querendo falar bem, mas, gente, eles são incríveis mesmo. Que eu treinei, eu competi pelo Santa Cecília, que foi um clube que me acolheu super bem. Foram os meus 2 últimos anos de nadadora, que foi 2008 e 2009. Eu tive bons resultados, eu não posso reclamar, eu me mantive ainda, conseguia ganhar ainda um campeonato brasileiro, já tinha excelentes nadadoras que nadavam, Tatiane Sakemi, Carolina Mussi, Ana Carla, tinha um monte de gente. Eu falo que, assim, para mim, foram 2 anos em que eu precisei me dar para aceitar que eu precisava parar de nadar, sabe? Porque eu já não estava mais na mesma sintonia que elas, né? Até o Ari falava para mim, Mari, se você quiser, você consegue muito mais. Mas eu não estava conseguindo conseguir, desculpa falar dessa maneira, porque eu queria curtir o Matheus, sabe? Eu queria curtir, enfim, a minha vida fora da natação. Então foram 2 anos em que, assim, o Santa me ajudou muito, me dando esse espaço para eu conseguir. Eu ainda consegui ganhar um ou outro brasileiro, fazer parte de alguma seleção, mas foram 2 anos que eu já tinha na minha cabeça, sabe? Que eu ia parar, não sabia a data exata, mas que eu ia parar e que aquilo era parte de um processo. E nisso o Sérgio foi fundamental também. Ele me ensinou que eu podia fazer menos com mais qualidade. Engraçado, né? Ele voltou. Eu meio que comecei com o Edgar e terminei com o Edgar número 2, que era o Sérgio, entendeu? Porque no meio do caminho, o Danilo treinou comigo, eu era muito intensa, então eu era aquela atleta que acabava a série, eu falava, não, preciso de mais, não, eu quero mais treino, não, eu preciso treinar mais vezes, eu vou fazer mais vezes musculação. E eu, com o Sérgio, ele foi me ensinando a ter equilíbrio. Ele falou, não, Mari, faz só um treino muito bem feito, e tá ótimo. E deu certo. Então, assim, foi muito bacana, gente, assim, eu falo que de 2004 para frente, o que fez a minha natação ser boa ou não tão boa foi simplesmente a minha decisão como mãe, sabe? Foi a minha decisão na maternidade, aonde eu ia focar. Eu tive também uma grande mudança em 2005, que até 2005, o Matheus tinha 4 anos, para 5 anos, eu morava na casa do meu pai. E embora, claro, eu pagasse as contas, com tudo, né? Você tem você tem uma âncora, né? Pô, tô na casa do meu pai, tô na casa do meu pai. E aí chegou um momento que eu falei, não, não dá mais. Eu era nova, tudo bem, o Felipe também, a gente falou, não, vamos arriscar e vamos sair. E esse foi um momento para mim também de dificuldade, porque eu tinha que aprender a gerenciar uma casa, a gerenciar filho, a fazer tudo e ser atleta. Então, assim, tudo mostra para mim que são momentos, né? Você vai ver isso agora, Bia. É incrível a maternidade. Danilo sabe, às vezes vem uma coisa, o Danilo sabe triplo, né? Porque é técnico ainda e técnico tem filhos, não tem jeito. Mas às vezes aparece um problema e você fala, gente, eu não vou dar conta. Não sei, eu não vou dar conta, eu não sei o que eu vou fazer. E, gente, você vai dar, vai dar, vai dar. O seu técnico vai te ajudar, ele vai te orientar, o seu marido, a sua mãe, o seu pai, não importa qual seja a situação. Então, assim, eu sempre contei muito com as pessoas e eu consegui chegar onde eu quis chegar. Faltou, sim, faltou uma Olimpíada, eu não consegui ir para uma Olimpíada. Eu acredito de verdade que eu teria conseguido, não, claro, fazer a diferença como uma Flávia, que conseguiu pegar a final, gente, sou fãzaça dela, Gabi, mas participar, porque o peito ainda, né, infelizmente, não é forte, o feminino. Mas é isso, quando a Olimpíada que eu estava mais próxima de conseguir foi né, entre 2004 e 2008, mas eu já estava assim, a de 2008 foi uma época em que exatamente eu tinha falado, gente, eu preciso ser mãe. E aí eu não consegui ter o foco que eu precisava ter para conseguir fazer um índice olímpico, sabe? Era eu mentir para mim mesma. Então eu joguei o meu jogo na minha regra dentro da minha realidade. Foi o que faltou,
foi algo que eu sempre quis, mas eu falo que, assim, não me fez falta, porque, enfim, para mim hoje, o meu maior troféu é ver o Matheus com 21 anos, quase se formando em engenharia, sabe? Ele conseguindo fazer as coisas bem feitas. Então, ele, para mim, foi minha participação olímpica, sabe? Foi muito legal. Nossa, muito legal o seu relato, assim, tudo que você falou. Gente, vai cortando, porque eu falo demais. Não, mas você fala super bem. Eu queria voltar um pouco nesse PAN, porque você classificou para o 100 e para o 200, né? E acho que o 100 até com o primeiro tempo, na verdade, né? Foi. Foi. E pô, assim, uma competição aqui super legal, uma seleção brasileira muito relevante, então acho que é um resultado muito legal, né, assim, que você alcançou. E aí você contou pra gente algo que eu não sabia, né, que foi essa coisa de ficar muitos dias longe do seu filho, como isso te atrapalhou. Eu queria que você contasse um pouco mais, assim, como Sim. foi e como isso atrapalhou a sua participação lá, né? Para mim foi muito difícil. É um assunto que, assim, eu nunca falei assim abertamente, mas não tem problema de falar. Eu acho até importante porque eu vejo que os atletas, eles são muito venerados nos momentos bons. E eu acho que eles têm que ser venerados nos momentos ruins, porque eles conseguem dar a volta por cima, e aí fica um exemplo para quem passa por alguma dificuldade. Porque eu hoje, como mãe de um filho de 21 anos, eu vejo que essa geração, principalmente de hoje, as coisas dão a impressão que são fáceis. E quando eles vão fazer, eles descobrem que não são. Porque no Insta você só vê coisa boa, né? Você escolhe o que você quer ver. Por que eu tô falando isso tudo? Porque no Pan-Americano, em 2007, eu estava na minha melhor forma física. E assim, eu não vou falar por mim, eu vou falar até pelo Ari. Provavelmente, se vocês um dia encontrarem com ele, ele pode dar a opinião dele, claro, mas percentualmente, fisicamente, eu estava na minha melhor forma física. Eu estava treinando igual eu nunca treinei na minha vida. No aquecimento da etapa da prova de 100 peito, foi surreal, assim. Eu lembro até hoje, ele falou para mim assim, Mari, eu sempre gostei de fazer muito esforço, então eu sempre aqueci muito. Eu fazia muita força no aquecimento, eu precisava fazer muita força para me sentir bem nadando. Então aí ele chegou e falou, Mari, vamos fazer uma simulação. Eu lembro disso até hoje. Ele falou, faz um de 50 metros como se fosse a passagem da tua prova. E eu fiz um tempo absurdo. Sabe aquele tempo que você olha para o técnico e fala, não, eu duvido, eu quero ver o cronômetro. Joga aí. O Ari ele brincava comigo, ele jogava o cronômetro na água. Eu falava, Ari, você tem que comprar 20 cronômetros, que você fica jogando o seu na água, vai dar, sei lá, bug. E aí ele falou o tempo, para mim, sabe quando é tão bom que até te faz mal por um minuto? Você fala, foi bom demais. Então, assim, por que eu falei isso tudo? Para falar que, assim, eu tava como atleta no meu melhor cenário. E foi incrível. O PAN tá numa vila pan-americana. Sabe, é só gente boa, gente que você nunca imaginou poder sentar do lado, né? Então, assim, foi incrível. Ser no Brasil foi extraordinário. Entrar, a torcida inteira torcendo por você. Só que eu vou ser muito sincera. Na hora que eu entrei e eu estava atrás do bloco, o que passou na minha cabeça foi: meu Deus, e agora? Porque, gente, eu não estava bem como mãe. Como mãe, eu tinha sofrido muito para estar lá. Como mãe, para mim não estava fazendo sentido. E vocês sabem, Bia como atleta, Danilo como ex-atleta e como técnico, se você está atrás de um bloco da sua melhor prova, da prova da sua vida, e te vê em qualquer coisa que te tira do foco, é impossível você andar bem. É impossível. E eu nadei muito mal. Eu nadei muito mal. Eu sei lá, nem lembro o tempo que eu fiz. Eu fiz um tempo assim. Eu estava preparada para nadar por um tempo absurdo e nadei para 4 segundos acima. Eu saí da prova que nem eu sabia, assim, eu sabia, mas eu não queria acreditar no que tinha me feito nadar tão mal. E foi um momento assim que para o Ari foi muito difícil, porque foi a hora que eu vi o quanto é difícil ser técnico. Eu acho que o técnico tinha que receber medalha junto com o atleta. Eu acho injusto, sabe? O atleta ir lá ganhar uma medalha, não importa de regional. Tanto que eu sempre tive mania de
preencher dedicatória e medalha e dar a medalha para o técnico, porque eu acho um absurdo isso. Porque nesse ano de 2007, o Ari me carregou no colo. Porque imagina para ele, não só eu me dediquei, para eu chegar onde eu cheguei, ele colocou quase todas as fichas nele e em mim. E eu decepcionei ele. Porque eu não fui honesta, porque eu não sabia nem o que estava acontecendo comigo. Né? Então, eu não podia pedir ajuda para ele sem saber o que estava acontecendo comigo. Então, quando eu saí da prova, foi muito difícil, foi muito choro mesmo, assim. Porque eu não nadei bem, porque eu era o melhor tempo do Brasil, então, assim, era para eu estar no revezamento, era a chance do peito de pegar uma medalha era no revezamento, e eu perdi essa chance. Aí a minha decepção foi em dobro, porque o Matheus estava na arquibancada me assistindo, meu pai estava na arquibancada me assistindo, meu marido estava na arquibancada me assistindo, e eu falei, eu falei porque eu perdi para mim, eu não perdi para ninguém mais, eu perdi para mim mesmo, né? E aí o Ari me ajudou muito. Eu acho que para ele foi difícil, porque é difícil, né? Eu me ponho na situação dele hoje como mãe, por exemplo. Se o Matheus passa por uma situação em que eu vejo que ele está super bem e ele chega num momento e ele não corresponde, a gente se sente, né? Sei lá, eu acho que na hora o Ari queria pôr o óculos, a touca e nadar por mim, mas não é possível. Então eu acho que ser técnico é muito difícil. Você fica muito vulnerável no momento da prova. E, enfim, eu saí da prova, foi muito choro, foram meses de choro, mas as minhas fichas foram caindo. Foi quando eu vi que o meu foco não estava mais na natação, né? Assim, o meu foco estava no Matheus, estava no Felipe, estava na vida fora da natação. Então, isso foi muito difícil. E também com o Ari, igual com o Edgar, igual com o Mirko, quando eu saí de São Caetano, fizemos inúmeras conversas, tivemos inúmeras bate-papo, sabe, de como fazer isso. Inclusive, ele se ofereceu para continuar me dando treino, independente do que eu fosse escolher, mas eu não achei que seria justo com ele, sabe? Porque olha o que ele é um monstro, né? Ele é um técnico de recordista mundial. Eu pensei isso na época, né? Eu falei, poxa, ele vai perder tempo comigo, eu ainda nem sei se eu vou conseguir voltar a ter a cabeça que eu preciso ter. Então, por isso que eu falo, assim, eu sempre tive bons técnicos. Eu acho que também eu tive bons técnicos porque talvez, eu não sei, eu me sujeitei muito à opinião deles, muito a essa troca. Então, assim, para a garotada, se for assistir, gente, técnico, ele sabe o que ele faz. Quando ele fala para você qualquer coisa que para você não faz sentido, acredita nele. Isso vale agora como maternidade, a Bia que vai ser mãe, é a mesma coisa que mãe, sabe? A gente fala, né, como filho, ai, minha mãe não sabe o que ela tá falando, se ela fosse eu, ai, meu técnico não sabe. Gente, eles são incríveis, eles estão aqui para ajudar a gente. Então, eu tive muito apoio. E é engraçado, fazendo até, assim, uma observação, porque depois que eu parei de nadar, eu fiz 1 milhão de coisas. Eu fiz gastronomia, eu fiz gestão em projetos, o que vocês podem imaginar, trabalhei com eventos, e eu estou terminando agora a formação em coach. E eu estou terminando, e sempre foi um tema que eu mesmo falava, ai, não aguento mais coach, não aguento mais coach, não aguento mais coach. Mas eu acho que por eu ter passado por tudo o que eu passei, como, por exemplo, falar isso, eu cheguei na minha melhor competição, no meu melhor momento, o Ari tinha feito tudo. Faltou para mim o quê? Alguém acompanhando o meu lado psicológico. Sabe? Alguém que me fizesse acordar para mim mesma. Então, eu passei a estudar pra caramba isso e espero poder ajudar atletas também a passarem por esse tipo de situação. No meu caso, foi esse. Era uma maternidade, mas às vezes o atleta, sei lá, tem um problema fora de casa, uma situação familiar difícil, a escola, a faculdade exige demais, é muito difícil no Brasil conciliar os dois, né? Então, eu vejo que não sei, eu vou tentar somar de alguma maneira nesse outro lado. Vamos ver o que vai acontecer. Em que momento que o Matheus percebeu assim o quanto você nadava bem? Você falou que ele subia no pódio, eu acho até que eu tenho essa lembrança de te ver no pódio com ele, nas competições, mas como que era essa coisa dele torcendo por você e te acompanhando como nadadora? Foi assim, no começo, coitado, né? Ele só sofreu, porque, vamos falar a verdade, para atleta é bom competição, mas para pai é terrível. É muito tempo.
Mas o Matheus, ele era muito pequenininho, mas eu acho que assim, ele aproveitou, ele conseguiu viver o lado bom da natação. Eu brinco, mas é sério, tá? Eu fiz de tudo para ele não nadar. Falei, gente, ele não vai nadar, ele vai ser tenista, ele vai ser jogador de futebol, ele vai ser judoca. Eu coloquei ele em tudo que vocês podem imaginar, gente. Ele não fazia natação, ele começou a nadar super tarde. Aí eu coloquei no Pinheiros, tem um programa que chama CAD. E eu não, é como se você, em um ano, passa por várias modalidades, sabe, de criancinha. Então, você, não tem nome, mas você é apresentado para a cesta de basquete, para os saltos ornamentais, tem tudo. O Matheus odiava fazer CAD. Aí eu coloquei ele no futebol, ele odiava futebol. E aí ele resolveu nadar. E foi até interessante você tocar nesse assunto, porque aí veio uma parte difícil da maternidade. Porque chegou um dia, o Matheus olhou para mim e falou assim, mãe, eu quero nadar. Aí eu olhei para ele e falei, que legal! E por dentro eu tava, não acredito, o Matheus quer nadar. Por quê? Porque eu era nadadora ainda. Imagina o Felipe já não aguentava mais em competição, porque ele ia em todas me assistir. Aí o Matheus fala, eu quero começar. Ele falou, nossa, mais 20 anos pela frente não vai dar. Não vai dar, entendeu? Mas o que eu quero dizer com isso? O Matheus, eu nem sei, assim, de verdade, se ele tem dimensão do meu currículo, porque eu nunca valorizei isso em casa. O que eu valorizei para o Matheus sempre foi a dedicação e a disciplina do esporte, mas não os meus méritos, sabe? Os meus méritos, ele via o que ele queria ver. Então, se ele queria ver que eu subi no pódio, ele via, sabe? Se ele me via chorando e perguntava por quê, eu falava. Mas eu não ficava falando da medalha em si. Eu falava do esforço que precisava para atingir aquela medalha. E teve uma época que foi muito difícil, que foi exatamente a que eu, coincidentemente, foi a época que eu comecei a falar, não dá mais, eu tenho que viver para o Matheus também. Porque o Matheus quis nadar. E ele começou tarde, vamos dizer assim, ele começou com 7 anos. E aí ele era sócio do Pinheiros, ele foi para o Pinheiros, agora mudou as categorias, mas eu acho que era mirim na época. E o que aconteceu? Eu era mãe, eu era esposa, eu era atleta e mãe de atleta, porque mãe e mãe de atleta são duas coisas diferentes, né? Então, assim, eu tinha que ir para o meu treino, levar o meu filho para o treino dele, me concentrar no meu treino, ouvir o treino que meu filho fez. Gente, era uma loucura. Tinha competição, ainda bem que o Sérgio entendia super bem. Tinha competição, por exemplo, do Matheus, eu não podia perder a competição do Matheus. E tem treino de sábado. Aí eu tinha que falar, Sérgio, como é que eu faço? Aí ele ligava, exemplo, competição no Corinthians, o Matheus ia competir. A competição era pequenininho, era na piscina de 25 lá, no Tancão. Aí ele ligava para o Carlos, sei lá para quem na época, e falava, a Mariana pode treinar na piscina de 50? Enquanto tá tendo a competição? Aí era muito louco, porque eu estava fazendo um treino sozinho, o que me ajudava é meu marido ter sido nadador, então ele ficava de técnico, pegando a minha série principal, e aí, no meio da série, às vezes eu não calculava direito, ele falava, o Matheus vai nadar. Aí eu parava, tirava a touca, ia correndo, ia ver o Matheus nadar, ele terminava a prova, abraçava, parabenizava, se ele chorava, consolava, aí falava, tem que voltar para nadar. Voltava para a piscina do lado. Então, isso também pesou, sabe? E aí ficou uma loucura aqui em casa, porque aí era ele, eu acordando de madrugada para levar ele para ir treinar, e depois eu tendo que treinar. Mas, assim, a dimensão do que eu não fui, assim, uma excelente nadadora, mas, assim, a dimensão do que eu fui, eu nunca passei para ele, né? Eu sempre quis de verdade que ele aprendesse o que eu acho que isso é lindo no atleta, é o atleta aprender a levar, desculpa a palavra, mas aprender a levar porrada, e no dia seguinte a vida continua, a vida que segue, né? É aprender a encarar os desafios. E eu acho que isso, sim, ele conseguiu aprender, assim, bem. Tem uma situação que foi engraçada que eu não lembrava. Quem lembra disso é a Gisele, que também é adoro a Caetano, que dá treino no Pinheiros para o Master. Ela lembrou de uma competição, eu acho que foi, se eu não me engano, foi um Finkel. Uma coisa que eu consegui de bacana, eu consegui ganhar os dois campeonatos Finkel, de um ano e do outro, as 3 provas, os 50, o 100 e o 200. Eu não sei se o Ari falou que não tinha nadadora mulher no peito que tinha conseguido ganhar as 3 provas em campeonatos seguidos, as 3. Eu não tinha ideia disso.
Mas aconteceu uma cena engraçada, porque o Matheus ia comigo pro pódio. E ele adorava. Ele adorava, mas eu acho que ele adorava pela farra, porque ele não entendia o que era pódio, enfim. Mas aí o que aconteceu? Ele amou a medalha de prata. Ele achou a medalha de prata linda. E eu tinha ganho de ouro. E aí ele brigou comigo, ele estava triste, porque ele queria muito a medalha de prata. E ele ficava falando para mim, mas mamãe, pega aquela medalha é linda. E ele não conseguia entender, não, Matheus, eu não quero essa medalha, eu quero a medalha de ouro. E olha que loucura, eu nem lembrava disso. Quem me lembrou, depois que ela me falou, foi a Gisele. Então, assim, o Matheus, ele sempre esteve perto, mas ele nunca teve essa dimensão, sabe? Tanto que, olha, ele ficava chorando, que ele se apaixonou pela medalha de prata e não teve jeito. Eu falei, Matheus, mamãe quer de ouro, não me pede a medalha de prata, sabe? Mas, enfim, foi muito bacana, ele aproveitou bastante, ele teve essa coisa que a gente fala, né? Chegou na época da faculdade, ele decidiu parar a natação, é uma dificuldade que eu vejo aqui, enorme no Brasil, eu fico muito triste por isso. Mas ele também, eu acho que ele também teve um peso, é uma coisa que a gente nunca falou muito abertamente, mas eu acho que ele nadar, enquanto eu ainda nadava, e ele escolher, né, a mesma prova, eu acho que pesava nele. Ele se cobrava muito na hora de nadar, demais, assim, demais. E ainda, na natação, eu não sei como é hoje, né, mas naquela época a gente se chamava muito por sobrenome. E mesmo depois de eu casar, meu nome de solteira, o último nome é Katsuno. Mesmo depois que eu casei, a comunidade não incorporou Ferreira no meu nome. Embora todo mundo chame meu marido de Ferreira. Eu continuei Mariana Katsuno até hoje. A Mariana Katsuno. E na hora que o Matheus... É uma besteira isso, mas na hora que o Matheus começou a nadar, eu falei, ai, que bom, graças a Deus ele é Ferreira, que é o último nome. Mas aí o pessoal não falava Ferreira. Ele ia nadar, o pessoal anunciava, o Matheus Katsuno, na raia tal. Aí na natação ficou Katsuno, tanto que até hoje chamam ele de Katsuno. Então, assim, eu acho, isso é coisa de mãe, mas eu acho que ele teve um peso muito grande por causa disso, sabe? Porque é a mesma coisa que talvez, eu não sei se o filho do Gustavo passou por isso, eles são super amigos, ele e o Gustavo, eu chamo ele de Gustavinho, né? O filho do Gustavo Borges, eu não sei até que ponto ele conseguiu, o momento que ele conseguiu separar isso, né? De ter o peso do nome do pai. Então, assim, ainda mais o Gustavo, né? Que é um paizão, né? É uma coisa assim. Então, eu acho que para ele, essa coisa não foi pro Matheus, né? Não foi muito bacana. Eu via ele treinar muito bem, eu via que ele era capaz e chegava na competição e ele tinha um bloqueio. E eu acho que isso fez parte, sabe? É uma comparação assim que nem a pessoa percebe que está se comparando. Mas, enfim, acontece, né? Lembra, vamos falar um pouquinho de treino. Você lembra de algum treino ali que você fez que te marcou? Algum treino muito difícil, muito louco, muito bom? Alguma coisa que te marcou ali com qualquer treinador? Treino difícil de esforço. Deixa eu pensar. Ai, nossa. Olha, o Mirko que a gente treinou junto, eu lembro de uma série. Eu não sei se você vai lembrar. Fala que sim, para me dar ibope. Mas eu lembro que ele gostava de dar 16 de 100 peito na longa. Melhor média a cada 2,30. Eu não sei se você pegou essa época dele. Mas eu lembro que, assim, era muito difícil. Porque, bom, 16 tiros de 100 peito, de 100 metros peito, numa piscina de 50. A piscina de São Caetano não é uma piscina fácil de nadar. Em nenhum sentido. Era uma piscina pesada, era uma piscina fria, era uma piscina que entra vento. Mas o que é pior dela é que ela não tem apoio para o pé. Né? O Danilo que treinou lá talvez lembre disso. Então, na hora que você tá entre um tiro e outro, você não tem como apoiar. E o Mirko não deixava nem segurar na raia. Então, é um treino que eu lembro, e ele dava como, eu acho que assim, uma avaliação. Então, era de tanto e tanto tempo ele dava isso. Eu lembro que foram, assim, era uma série difícil para mim, tá? Eu vou falar de. Com o Edgar não tinha nada difícil, gente. Ele era assim, não dá para falar nada. Com o Mirko, eu tive isso. Com o Alberto Clary, ele dava muita metragem para mim. Então, eu fiz treinos com ele que eu não fiz com outras pessoas.
Por exemplo, naquela época eu falava VO2, hein? Era A3 de 400 peito. Eu nunca tinha feito isso antes. Então, eu lembro que uma vez ele me fez 3 de 400 peito A3, intervalado. Eu lembro de fazer 20 de 200 perna, peito com ele, a cada 4 e pouco, sabe? Então, eu falo que, assim, tiveram vários treinos, assim, com o Alberto e com o Mirko, foram treinos que eu lembro, assim, muito físico, assim, de desgaste, sabe? Superação física mesmo. Com o Ari, também eu tive. O Ari dava uns treinos fortes, mas o Ari foi legal porque ele fez eu destravar muito o meu mental, o meu psicológico. Então, por exemplo, eu consegui abaixar tempo no treino com o Ari. E, gente, isso é incrível, né? Com o Sergião também. Eu já consegui fazer, tipo, o meu melhor tempo da vida fazendo de baixo, não do bloco, no treino. Então, assim, eu consegui ter, com cada treinador, vamos dizer assim, desafios diferentes. Teve uma série do Alberto, que eu não lembro direito, mas foi mais ou menos assim. Ele pegou 2 semanas, que ele dava muita metragem, sei lá, 8.000 por treino. Se eu não me engano, era uma semana de 7.000 no treino principal e uma semana de 8.000. Na primeira semana, ele fez a gente todo dia para terminar, tinha um tiro do bloco. E ele fez a gente fazer um tiro de 150. E ele, exemplo, na segunda-feira. E ele falou que enquanto o tempo não fosse bom, a gente ia ter que ficar repetindo esse tempo. E aí, essa é a época do Tomazini, Fábio Mauro, nossa, é muita gente. Aí a gente se matou para fazer só uma vez, né? Para não ter que ficar fazendo todo dia X de 150 peito. E aí todo mundo fez o melhor tempo que poderia fazer, que se continuasse nadando, seria o melhor 200 peito da vida, sabe? E aí chegou na semana seguinte, a gente entendeu o porquê do tempo, porque ele deu uma série que era, eu não lembro quantas vezes, 150 do bloco. E ele queria que fizesse aquele tempo em todos. Então eu lembro assim, Tomazini parou no último tiro. Foi assim, eu lembro que eu não lembro exato assim o intervalo, sabe? Mas era uma coisa assim que desafiava completamente, porque ele traçou um objetivo na semana anterior que fez todo mundo se matar. Se a gente soubesse que ia ter que repetir por 20 vezes na semana seguinte, acho que a gente não tinha feito força. Mas chegou na semana seguinte, tinha um monte de tiro. Eu confesso que, assim, eu sempre fui muito tolerante à dor. Então, os meus desafios, quando vocês me perguntam me fala uma série mais difícil, dificilmente eu vou trazer algo de sensação, sabe? Porque eu realmente tinha uma tolerância grande. Então, 16 de 100 peito. Eu começava dando o máximo já, mas eu conseguia ir melhorando a cada tiro. Por mais que eu estivesse sofrendo, o meu último tiro era o meu melhor tempo. Então, assim, o meu desafio era muito psicológico, né? E ainda mais depois de ser mãe, me subia, eu acho que ajuda demais. Demais, demais, demais. Eu acho que aí tá uma vantagem muito grande. Pelo menos para mim, eu que já era tolerante à dor, eu passei a ser muito mais tolerante à dor depois que o Matheus nasceu. Então, os meus desafios foram mais esses, viu, Danilo? De eu chegar, por exemplo, igual esse do Internacional. Você pega completamente desprevenida. Meu melhor tempo na época, eu acho que era um 10 alto ou um 11 baixo. E ele fala para mim, o recorde era 1,9, acho que 75, não lembro. Ele fala, você vai nadar e vai bater o recorde sul-americano. E não vai ter descanso. Aí eu falo, caramba! E eu cheguei lá, fiz o 9,30 alguma coisa, sabe? Então, os meus desafios sempre foram mais esses. E eu acredito que esse desafio não foi só meu. Eu acredito que foi da Patrícia, que foi uma geração, e da Milene, que foi uma geração antes de mim, que eram as minhas referências, a Flávia Sugimori, a geração que veio depois de mim, a Tatiana Sakemi, a Carol Mussi. O que acontece? Eu acho que isso também é uma particularidade do nosso estilo, que é o peito, e do nosso sexo, o peito feminino. Então, o que acontece? Geralmente, quando você atinge um patamar, você perde um pouco a referência. E eu lembro até hoje que o Ari chegou para mim e falou: a gente precisa começar a competir internacionalmente, Mari.
sabe? Para você poder crescer mais ainda, para um 9 virar um 8, virar um 7, virar um 6, virar um 5, virar um 4, virar o que for. Só que é aí que eu falo, foi a hora que a maternidade começou a pesar para mim, porque para mim já era muito pesado o calendário nosso, sabe? E acrescentar 4 etapas de Copa do Mundo fora, mais não sei o que, para mim era inviável. Então, mas eu acredito, tá, que mesmo depois de mim, a Tatiane Sakemi, a Tuca, excelente nadadora, mas talvez ela chegou num nível que a briga ficou muito dela com ela mesma, né? E que precisava ter pessoas, né? Para não que ela não tivesse, ela tinha Carol, mas eu quero dizer assim, no peito, né? Destaca muito uma, duas, três, né? O masculino já conseguiu ter um resultado melhor geral, né? Você imagina a seletiva olímpica, a última que teve? Nossa, acho que todo mundo, eu não sei se estou falando besteira, mas eu acho que no 100 masculino, todo mundo fez, acho que nadou para baixo do índice. É uma outra realidade, né? Assim, a briga já é para os 2 melhores, não é para fazer um índice. Então, enfim, eu queria muito estar viva, vamos dizer assim, para ver o peito feminino. Danilo, fica a missão aí para você. Fazer esse peito feminino atingir patamares assim, que, enfim, a Tuca já conseguiu atingir coisas absurdamente boas. Vai vir alguém melhor, então tem a Jennifer que nada bem. Vamos lá, eu torço muito, sabe? Porque eu acho que é a prova que falta, né? A gente conquistar mais espaço. Boto muita fé na Jennifer, cara. Acho que Nossa, eu também. Eu também. Eu sou fãzaça dela. não duvido ela fazer esse índice agora. Ela é uma pequena notável, né? Porque pega eu, assim, a minha estrutura perto da dela, ela vai contra todos, né? Ela é incrível, assim. A técnica dela é excelente e ela tem uma cabeça super boa. Eu acredito muito que ela pode ir para frente e é isso, é romper a barreira, né? Os homens conseguiram, porque os homens é aquilo que a gente estava falando no começo. O peito masculino já foi ruim também, né? Então, e eles conseguiram quebrar essa barreira. Veio com Tomazini, Fischer, tudo bem, no passado nós tivemos recordista mundial já nessa prova, mas teve um gap, né, de resultado. E eu acredito, eu não vejo a hora, assim, eu torço muito, muito mesmo. Eu tento assistir, tento acompanhar, porque eu quero muito estar viva, sabe? Vendo uma mulher numa final olímpica, brigando assim de igual para igual. Legal. Eu queria aproveitar que você falou desses tantos nadadores, você acabou trabalhando com eles depois, né, como diretora de natação ali do Pinheiros. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência. Então, para mim foi diferente porque eu não tinha noção, né, do que era ser diretora do Pinheiros, de natação. Porque eu nunca me envolvi na política do clube. Aliás, eu nunca me envolvi em política nenhuma. E é um cargo político, é um cargo, inclusive, é um cargo social, porque você dá o seu tempo, você não é remunerado para ser diretor, nem presidente do clube, então você faz literalmente por amor. Eu fui pega desprevenida, um pai de um amigo do Matheus chegou um dia numa competição em São Caetano, dos meninos, né? Eu já não nadava mais, e ele falou: Ah, eu dei o seu nome, viu? Para indicação para ser diretora da natação. E eu nem sabia como que funcionava, porque na verdade o sócio elege o conselho e o conselho elege a diretoria, né? Não é voto direto do sócio. E aí eu falei assim: aham, legal, e saí andando, né? Aí, e ele começou a falar: Mário, eu dei mesmo seu nome. Eu falei: não. E um dia eu acreditei quando o presidente me ligou: Mari, pode falar? Posso? Então, quero que você seja diretora de natação, não sei o que lá. E aí a ficha caiu. Aí eu falei: gente, mas será que eu dou conta disso, né? E foi assim, muito bacana. Para mim foi muito bacana, porque eu não sei, o Danilo é técnico, né? Então ele não conta, mas eu não segui com a natação na minha vida quando eu parei de nadar. Eu parei total o esporte, assim, total. A Gisele me encontrava, a Caetano, me encontrava no clube e ela me dava bronca, porque faz mal, né? Eu tive momentos difíceis por ter parado total a atividade física. E ela me dava bronca, ela falava: Mari, volta a nadar no mar, sabe? Eu, não. Sabe uma barreira? Não.
Então, quando eu aceitei ser diretora, foi muito bacana porque eu consegui ver a natação de um outro olhar, vamos dizer assim. E foi muito bom, assim, até para eu entender a natação de uma certa maneira, porque é aquilo, eu vivi os bastidores, né? E a gente não tem ideia do que é viver o bastidor como atleta. Então, aí eu vi o quanto o técnico sofre. Eu já sabia que era difícil, mas eu vi mais, passei a admirar mais. Ah, eu falo que, assim, eu fiquei 4 anos no Pinheiros, eu acabei pedindo, não sei também se daria continuidade, porque troca a presidência, né? O presidente novo poderia não querer que eu continuasse, mas eu não tinha mais como continuar, então eu saí. Foi difícil porque eu sou apaixonada por todos lá, todos os técnicos, mas assim, para mim foi um período de muito aprendizado, porque infelizmente tem a política, né? Então, o atleta está muito acostumado com a meritocracia da coisa, né? E quando você tem que colocar algo político em algo que não fazia sentido, tipo, mas isso é o certo, faz o que é certo, ou isso é errado, sabe? E ter que ter a política é difícil, mas para mim foi um aprendizado muito bom. Eu tive excelentes professores nesse aprendizado. O Capelano, que era o presidente da época, me ajudou muito, me deu muito apoio. O Arnaldo, que era diretor de esportes, nossa, ele foi diretor anos do clube, me ensinou muito. Mas, assim, eu espero poder ter conseguido contribuir com alguma coisa. Eu sempre tentei levar muita realidade para os pais, porque eu vejo particularmente que isso hoje é uma dificuldade muito grande, até na educação. Eu vou entrar num assunto polêmico, não sei se vale a pena, mas eu vejo como mãe a opinião da Mari, que muitas crianças são vistas como cliente, e eu vejo que isso tira muito o poder de trabalho do técnico, né? Porque ele tem que encarar a criança de uma outra maneira. Então, para mim, isso foi muito difícil. Para mim, isso foi um aprendizado, porque eu sou da época em que o técnico tinha total autonomia. E com o Matheus também. Por mais que ele viveu essa época que o atleta é meio que um cliente, eu olhava para os técnicos dele e falava: olha, se você tiver que dar bronca no Matheus, você vai dar bronca no Matheus. Porque senão ele vai chegar em casa, ele vai tomar 2 broncas. A bronca que não levou na piscina e a bronca que ele não recebeu em casa. Eu não estou falando que isso é certo, eu não estou falando que as pessoas devem fazer isso, mas eu sinto que está muito exagerado, sabe? Então, eu vi uma coisa, assim, vou falar triste da parte técnica, porque os técnicos tinham que ter dedo, sabe? Com os atletas, ter dedo com os pais. Claro, a educação sempre tem que ter, mas os técnicos precisam de uma autoridade, eles precisam ter uma liberdade, né? Tem que ter respeito, não estou falando de nenhuma agressão verbal, agressão física, mas mudou. Por exemplo, chegava em São Caetano para treinar, já era recordista sul-americana, já era. Meu, a piscina estava 18 graus, tinha que treinar. Ninguém morreu, ninguém sabe. E hoje não é uma realidade. Então, assim, eu acho isso ótimo, porque cada vez mais as piscinas têm que ser aquecidas. Mas se aparece um dia um aquecedor quebrado, o técnico não pode dar um treino, sabe? Então, assim, não são todos os atletas que são assim, não são todos os técnicos, mas eu vi essa realidade no Pinheiros. Então, isso para mim foi difícil no começo, sabe? Saber dosar. Então, eu tentei, como diretora, atuar muito próximo do atleta e do técnico. E deixar a política para o presidente e para os diretores acima de mim, porque eles são bons nisso. Eu tinha uma visão de ex-atleta. Então, eu tentei, da melhor maneira possível, proteger a equipe técnica para eles tentarem fazer um trabalho bem feito, né? No sentido de não ter tanto pai em cima, mostrar para os atletas que, sabe, na minha época era diferente, que as coisas hoje são muito melhores, que tem que valorizar. Imagina, hoje a gente chega no Pinheiros, tudo bem, o Pinheiros é o melhor clube da América Latina, mas assim, a estrutura de hoje, de lá, não perde para gente, eu acho que não perde para quase nenhuma estrutura de fora. Então, assim, eu vejo que o Danilo, que também é dessa geração, os atletas meio que eu vou brincar da seguinte maneira. Eu acho que todos os atletas merecem tudo que é de bom e de melhor. Eu acho de verdade.
Mas eu acho que eles precisam ir crescendo e conquistando o degrau. Então, por exemplo, o Matheus, ele tinha 7 anos. Naquela época, gente, eu não lembro, tá? Eu vou falar o nome. Era Jaked ainda? Eu não lembro qual era o nome do maiô que nadava. Arena, algum. Eu era mãe chata, porque eu falava, eu não vou gastar R$ 800, R$ 1.000, para colocar um traje no menino de 7 anos. Era a minha visão. Não era porque eu não tinha o dinheiro para comprar. Gente, a educação é diferente, cada um tem, né? Mas eu enxergava que ele era muito mais do que um traje. Que o traje é algo para brigar por, sabe, centésimos, para, sabe? Era uma época que ele tinha que estar de sungão de treino e abaixando o tempo, né? Então, assim, o que eu vi era que, assim, eu não acho que os pais estão errados. Eu acho que a sociedade precisa ter um esclarecimento. Em que sentido? Por exemplo, a gente recebia muita reclamação de pai de criança de 7 anos que queria a mesma estrutura na competição do pessoal que ia para o Maria Lenk. Não tem como, né? Uma criança de 7 anos, o Danilo, que é técnico, acredito, não precisa de massagista, não precisa de fisioterapeuta, não precisa de sabe? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que, eu não sei, nesses 4 anos, eu não consegui, eu acho que eu contribuí com pouco, mas era algo que eu queria ter feito mais, sabe? Ter mostrado que, poxa, quando é pequenininho, é um pacote de coisas que é o suficiente, é isso que é bom, porque nessa idade é melhor fazer um desfile legal, é melhor ter amigo secreto, é melhor, ter gincana na piscina, é melhor ter cinema, e não Gatorade saindo da água, sabe? Coisa assim. Então, eu vejo hoje a natação, eu vou falar do Pinheiros, que é onde eu acompanhei esses 4 anos. Eu vejo que, assim, tem essa dificuldade, né? Porque os pais, eles querem muito o melhor para o filho. E nessas horas eu vejo que eles atropelam um pouco de quem entende mais, que é a pessoa do Danilo, que é um técnico, que pega, é um privilégio, né? Um técnico que foi atleta ainda, é uma coisa que eu acho, assim, incrível. Quando eu nadava, eu faço até questão de falar que eu passei anos, eu não sei nem se eu fui uma das primeiras, não sei qual que é o nome que fala, pacientes, sei lá, clientes do Alan Nagaoka. Eu acho que eu fui cobaia dele ainda. Eu acho que ele ainda nem sabia o que estava, tô brincando, o que ele estava fazendo. Mas por quê, gente? Porque ele é extremamente inteligente. Ele era um excelente atleta. Ele é extremamente competente. Ele treinava comigo. Ele fazia o meu treino. Quer coisa melhor que essa? Eu não precisava gastar o meu tempo explicando para o nutricionista o que é natação. Além, ele fazia o mesmo treino que eu, ele tinha exatamente a minha periodização, ele sofria o que eu sofria. Então, assim, o que eu falo como ex-atleta, como mãe de ex-atleta, como alguém que pôde contribuir com muito orgulho da direção durante 4 anos, é assim, pai, mãe, eu sei, a gente tem uma vontade imensa de pegar os nossos filhos no colo, imensa. Mas os técnicos são muito bons e eles sabem trabalhar isso nas crianças. Porque a gente era o pai oposto. O Silas, que deu muito tempo o treino para o Matheus, eu sempre falava para ele, Silas, por favor, seja muito bravo com o Matheus. Ensina esse moleque a ter limite, porque, gente, a natação me ensinou tudo. Assim, eu vou até agradecer que você saiu em defesa de nós treinadores, né, e com embasamento de 4 anos do Pinheiros, que o Pinheiros a gente dispensa comentários, né, relacionado a esporte competitivo e natação, principalmente. Mari, a gente está encaminhando para o final aqui, eu só vou fazer uma correção de data. Quando a gente treinou junto, não era o Mirko o treinador, era o Zé Ricardo. Em 2000, era o Zé. Treinamos com o Zé e com o Cubano. Eu treinei com o Cubano. Era o Zé e o Cubano. É que assim... O Félix. Você treinou com o Félix? Você lembra que ele falava? Eu fiquei mais com o Zé também. Mas em 2002, um ano antes, eu fiquei 2 semanas em São Caetano com vocês, com o Mirko, mas eu não fiquei aquele ano. Lembrei. Aí no outro ano eu fui para lá e ele foi para Minas. E eu esqueci de falar do Cubano. Gente, ele era incrível, eu nem sei o que foi feito dele, porque ele trazia uma coisa... Não sei também. Completamente loucas e dava certo, completamente louco. Ele era doido. Ele falava para a gente assim, vocês são máquinas.
É isso mesmo. A gente reclamava que a gente Vocês são estava máquinas com cansado, aquele e ele falava, sotaque não, espanhol. vocês não cansam, vocês são Vocês são máquinas. máquinas, eu lembro disso. Gente, foi incrível mesmo. Mas assim, enfim, eu só tenho a agradecer vocês aí pelo bate-papo. Não sei se vocês querem saber mais alguma coisa, porque eu falo muito. Vou perguntar uma última coisa, uma pergunta que o Danilo costuma fazer. Se você pudesse voltar assim e viver uma prova de novo, tipo, qual foi a prova mais legal da sua vida? Não necessariamente o melhor resultado, mas a que mais te marcou. Uau, você acredita que eu nunca parei de pensar nisso? Olha, eu vou aproveitar desse sem peito que o Danilo lembrou no começo, porque ele foi um divisor de águas para mim, assim, para mostrar a minha capacidade, sabe, de superar. Ele era assim algo que para mim eu nem estava pensando no recorde sul-americano naquela época, eu estava pensando em polir depois de meses e quem sabe conseguir. Então, eu falo que essa prova foi muito boa mesmo, assim. Eu tive uma outra prova que foi muito bacana. Embora eu nadava aos 50, 100 e 200, eu tinha muita dificuldade nos 50. E eu tinha, porque fisiologicamente eu tinha muita dificuldade mesmo, assim, eu demorava, sabe, eu precisava aquecer muito, enfim, eu não era tão explosiva. E o 200, eu acho que eu teria sido uma melhor nadadora nos 200, mas é um assunto para uma outra hora que eu tive um episódio de um trauma nadando e isso me bloqueou o 200 peito por anos na natação. Eu demorei muito para conseguir voltar a nadar 200 peito. E, enfim, então eu sempre foquei muito no 100. No 50 peito, nessa coisa do fim, que eu tinha conseguido ganhar as 3 provas, teve um ano que estava bem difícil eu conseguir ganhar os 50 peito, porque era muita mulher boa. Todo mundo era muito bom. Era 50 uma loteria, né? E aí foi uma prova que eu vi o quanto a tecnologia pode ajudar, porque começou o assunto de biomecânica, para mim, pelo menos, era uma novidade. E aí eu nadei a eliminatória e não fui tão bem, assim, eu não nadei bem o suficiente para eu conseguir saber que eu conseguiria ganhar essa prova, vamos dizer assim, ter chance de ganhar essa prova. E foi muito legal porque o Ari conseguiu me mostrar no visual, junto com o PC na época, que fazia o trabalho no Pinheiros, uma coisa que era completamente surreal. Ele chegou para mim e falou, um exemplo, né? Eu costumava nadar os 50 peito numa frequência de 50, 52, era o meu conforto nadando, tá? E o Ari chegou para mim e falou assim, Mari, é muito alto. Você tem que nadar os 50 peito como se você estivesse fazendo uma passagem dos 100 metros peito. Eu falava, Ari, mas eu tô toda com adrenalina. Como é que eu vou conseguir me segurar? Você tá querendo dizer que eu tenho que nadar me segurando? Ele, exato, eu vou te mostrar no vídeo. E aí ele fez todo o estudo lá com o PC tal, acertou a frequência para bem menos. E aí no aquecimento a gente ficava só treinando, a gente não treinava o tempo, sabe? Tipo, a gente fazia tiro de 25, mas não interessava o tempo. Era a frequência, para eu memorizar a frequência, a frequência, a frequência. E essa prova foi muito difícil, porque a minha sensação era exatamente essa. Eu estava atrás, naquela pilha dos 50, e falei, meu, eu tenho que nadar como se fosse a passagem do 100. E deu super certo. Foi uma hora que, assim, eu fui contra tudo. Literalmente, eu paguei para ver, porque eu não estava 100% acreditando, sabe? Eu tinha, no fundo, que eu ia sair da prova e falar, tá vendo, Ari? Tá vendo, PC? Vocês falaram para eu nadar com uma frequência baixa e não deu certo. E foi o que me fez abaixar super o meu tempo e eu consegui ganhar a prova. E assim, eu saí completamente da minha zona de conforto. Então, a sua pergunta para finalizar, eu vou até aproveitar para falar uma coisinha. Isso serve para a gente ver o quanto a gente precisa ouvir os nossos técnicos. Porque se eu tivesse feito a prova que eu considerava ideal na minha frequência de braçada, no meu número de braçada, eu não teria, acho que nem pego pódio. Muito legal essa história. Nossa, imagino você falando, não vai dar certo. Não, e foi legal, Bia, em parênteses, assim, porque até o PC usou durante muito tempo. Ele usou a minha filmagem da eliminatória e da final nas palestras dele. Porque é muito contra, né? Geralmente você pode falar isso no dos. Ah, Mari,
faz a frequência mais baixa nos 200 do que você fez no 100. Aí ele pegou a prova dos 50, ele que me falou, Mari, estou usando nas palestras. Ele pegava a prova de eu nadando 50 numa frequência alta e fazendo, sei lá, vou chutar, 33, 20. E nadando numa frequência baixa para 32,8, sabe? Então, foi muito bacana, porque ele tinha ainda como documentar isso. Muito legal, muito legal. Mari, queria te agradecer, foi muito legal essa conversa. Obrigada a vocês, bastante gente. Coisa legal para todo mundo, para mim foi ótimo. E se você quiser deixar algum recado final, agradecer alguém, falar qualquer coisa, fica à vontade. Eu quero agradecer vocês, é incrível estar aqui com vocês, eu quero parabenizar a Bia, é incrível esse trabalho. A natação, nossa, eu acho que ela merece muito mais. Vocês estão aqui batalhando por espaço em mídia, tentando levar informação, conteúdo. Eu confesso que eu já tinha assistido alguns, mas eu confesso que eu assisti um monte para ver como que ia ser. E vocês estão de parabéns. É incrível o trabalho. Se precisar de alguma ajuda para alguma coisa, não sei o que, eu estou à disposição. Desejar para o Mateuzinho que ele venha ao mundo com muita saúde, abençoado. Quem sabe um excelente nadador. 50 livre, 100 livre, porque treina menos. Mas, Danilo, obrigada. Você sempre foi um companheiro de vida, de treino, não preciso falar. Você sabe que você é muito amado por mim, pelo Fê. Nossa, o Danilo é muito especial para a gente mesmo, então para mim é muito legal ter esse bate-papo. E eu quero aproveitar aqui e agradecer para todos os técnicos. Eu quero agradecer todos os atletas que dividiram um dia a piscina comigo, a raia comigo. Eu só aprendi com eles. São pessoas assim que eu admiro muito. Tem pessoas que eu nem vou falar nome, porque são imensos, né? Vai desde o Edgar até o Sérgio, meu último técnico, Ari, pessoas de raia, a Ju, uma amiga da vida, né? Eu conheci quase na barriga da minha mãe, né? Então, assim, a natação só me trouxe coisas boas. Então, o que a natação precisar, eu sempre vou estar à disposição. Agradeço por esse momento. E, gente, leve isso aqui à frente, que esse programa aqui é show. Parabéns, viu? Obrigado, Mari. Obrigado pelo carinho. Vocês são muito queridos mesmo, né? A família é linda e a gente vai conseguir marcar um encontro aí da old school. Obrigado, Mari. Beijo para todos da família aí. Beijão para a família, tá? Tchau, tchau, gente. Valeu.